Mais uma vez, boa noite a todos que se fazem presentes aqui. Eu tenho uma palavra, eu falei até para a Aline, uma palavra que me fez tão bem essa semana. Eu orava a Deus pedindo algo para deixar para vocês, para compartilhar com vocês. E Deus me dirigiu para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, se você puder acompanhar aí no celular ou na Bíblia, se você tiver a Bíblia física. Lucas é um escritor que eu gosto muito, pela forma que ele aborda, que ele escreve, por ser um escritor que eu sempre digo, tem a característica muito ocidentalizada. Ele é, de alguma forma, um homem mais antenado com a forma de pensar ocidental do que oriental. O hebreu, ele pensa um pouco diferente da forma ocidental, aliás, todo oriental. E eu quero ler apenas um único versículo, que está no capítulo 1 de Lucas, se você puder abrir, capítulo 1 de Lucas. Versículo 77. Quem está falando aqui é Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista. E ele está falando um pouco da missão do seu filho, João Batista. E ele está falando isso enquanto João Batista é uma criança de 8 anos. Aliás, 8 dias. 8 dias. Ele está falando cheio do Espírito Santo, portanto, profetizando em relação a João Batista, seu filho. Ele diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. Então vamos pensar um pouco aqui sobre alguns antecedentes contextuais para que a gente possa entender toda a seção que vai aí do versículo 57 até o final aí, versículo 80, que a gente fique por dentro e se situe para poder aproveitar o que este texto tem a nos ensinar. Primeira coisa a dizer é sobre o nome Zacarias. O nome Zacarias, ele é importante porque significa Deus não esquece. Deus não esquece. E o grande problema existencial e prático desse homem é que ele era um sacerdote. Zacarias era um sacerdote. Ele tinha uma esposa abençoada chamada Isabel. Mas ele estava praticamente no fim da carreira sacerdotal, que ia até os 50 anos, começava dos 30 e ia aos 50. Dos 20 aos 29 anos, eles ajudavam, mas não ministravam como sacerdote de fato. Eles eram ungidos como sacerdote aos 30 anos de idade. Então ele estava perto do final, perto de completar 50 anos. E até ali, ele e sua esposa não tinham filhos. E você sabe, numa cultura em que se espera a vinda do Messias, qualquer mãe poderia ser mãe do Salvador. E uma mulher que não podia dar filhos naquela época era uma mulher pela metade. Porque a mulher precisava dar filhos, a produção comercial, a vida financeira de uma família estava ligada à produção, primeiro, dos filhos, para que eles ajudassem. Júlio, por exemplo, é uma cacetada de irmãos que ajudaram muito os pais, e era assim que as famílias viviam. Ele não tinha filhos. E acontece algo muito interessante. O anjo Gabriel aparece em 2 ocasiões aqui no capítulo 1. Uma falando a Maria, que ela seria mãe do Salvador. E também no capítulo 1, logo no início, ele fala a Zacarias. Zacarias, ele é sorteado para entrar no santuário e acender o incensário. Quando a gente estudou a planta do tabernáculo, a gente viu que o tabernáculo era dividido em 3 partes. O átrio externo, o santo lugar do meio e o santo dos santos. O sacerdote só podia entrar no santo lugar. O santo dos santos, que era o último cômodo, só o sumo sacerdote. Havia uma disposição, quando você entrava no santo lugar, você encontrava ao seu lado direito a mesa da proposição com pães frescos. Você encontrava na entrada, na divisória do santo lugar para o santo dos santos, você tinha
a mesa do incensário. E foi nessa mesa que incumbia ele entrar e com alguma cerimônia acender o incensário. Só que quando ele estava acendendo o incensário, ele viu um anjo à sua direita. E o anjo disse: você vai ser pai e o nome do menino vai ser João. E ele fez uma pergunta lá que não devia, porque ele foi uma pergunta incrédula. E o anjo disse assim: por causa disso você vai ficar sem falar. Por causa disso você vai ficar sem falar. E ele vai ficar praticamente quase 10 meses sem falar. 10 meses. E nós estamos aqui no momento em que ele começou a falar de novo. Versículo 67 diz assim: seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Se você olhar os versículos anteriores, você vai encontrar o momento em que ele diz: não, o nome do menino é João, porque os familiares estavam pressionando a Isabel, porque Isabel queria botar o nome do menino de João, e ele não tinha falado nada com ela. Você vê como são as confirmações de Deus. As confirmações de Deus é assim: você está com uma vontade, uma sensação de que tem que fazer aquilo, vem alguém que não está sabendo de nada e diz: olha, é melhor fazer isso. Aí você diz: epa, no meu coração já sentia isso. Vem alguém e confirma, leve a sério. Leve a sério. Algumas confirmações de Deus, eu gosto muito de confirmação. Você pode cair um anjo aqui e dizer: olha, tem que ser assim, assim, assado. Ok, eu vou pedir que o Deus que falou por seu meio use outro meio para confirmar. Gideão fez isso. Você pega a história de Gideão, Gideão fez 2 métodos para que Deus confirmasse que era vontade dele ou não. A gente tem que ter esses cuidados, senão a gente ouve uma coisa e rotula como vontade, como palavra de Deus, enquanto é uma pessoa talvez bem intencionada, querendo falar em nome de Deus, mas não está falando em nome de Deus. E João Batista recebe a bênção de falar e disse assim: não, o nome dele é João e vai ser João, porque o anjo me falou. E aqui acontece algo interessante. Versículo 67 diz: seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. E quando a gente ouve a palavra profetizou, normalmente a gente pensa que vai ser como no Velho Testamento. Quando você lê textos do Velho Testamento, um profeta profetizando, eles diriam ou diziam: assim diz o Senhor. E falavam na primeira pessoa: eu, Deus, estou falando isso, isso, isso. Pode existir profecia assim? Pode. Mas olha que coisa interessante. Ele profetiza adorando, ele faz uma oração, ele faz uma adoração, e o faz cheio do Espírito Santo. Não é Deus falando, é uma profecia, ele exaltando, e no meio, ele fala do que Deus vai fazer. É lindo esse texto todo, a gente vai voltar para ele. Ele começa no versículo 68, dizendo: louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele vai depois prosseguir nessa toada, nessa linha, falando do que Deus faz, falando do que Deus é. E tudo que ele fala é cheio do Espírito Santo. E ele fala também da obra do filho dele, João Batista. Deste bebê de 8 dias, que estava sendo circuncidado, porque entre os judeus, como é que funcionava esse negócio da criança na aliança com Deus? A criança entrava na aliança ao 8º dia. Ele, do sexo feminino, fazia uma fimose, que era a circuncisão, até hoje se faz, tanto judeu quanto masculino. Falei feminino? Foi. É bom ter corretor ao mesmo tempo aqui, que a gente... Aí, tanto o judeu quanto o muçulmano fazem a circuncisão. Você sabia disso? Não é só judeu. Porque ambos estão da linhagem de Abraão. E depois do 8º dia, em que a criança entrava em aliança com Deus, sem conhecer a Deus, mas Deus já a conhecia. É lindo isso, né? Lembra João Batista? João Batista não, Jeremias, quando Deus o chamou menino, ele disse: Senhor, não passo de uma criança.
Ele diz assim: não digas, não passo de uma criança, porque eu te conheci e te escolhi no ventre materno. Deus tem um negócio com criança. Tem algumas igrejas que querem mostrar que Deus tem um negócio com adulto. Mas quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Deus tem um negócio com as crianças. Ele parou o culto, os diáconos ficaram preocupados, os discípulos, né? Está atrapalhando, para de correr, menino, para! E Jesus: epa! Deixai vir a mim as criancinhas, não foi, Graça? Lembra disso? E Jesus voltou no colo, orou, abençoou, porque Jesus tem um negócio com criança. Aí aos 30 dias, a criança é levada ao templo para ser apresentada diante do Senhor. E só aos 13 anos, a criança faz o Bar Mitzvah, que é a maioridade do judeu. O judeu começa a ser adulto aos 13 anos. E Bar Mitzvah, a palavra Bar, é procedente de, filho de, é igual Ben Haddad, Ben-Ur, significa filho de Ur. Bartimeu, filho de Timeu, cego Bartimeu, não é nome dele. Não sei se vocês sabiam, Bartimeu não é nome do cego. Bartimeu significa filho de Timeu, Bartimeu. E o Bar Mitzvah é filho da lei. A criança, aos 13 anos, assume compromissos de obedecer à lei de Deus, e naquele evento ele passa a ser filho da lei, portanto, responde diante de Deus, ele tem uma maioridade espiritual. E depois ele vai se consagrando, mas é todo esse processo que João Batista passou, que Jesus Cristo passou, todos estes. Quando ele foi encontrado no templo, ele estava provavelmente nessa festa dele, o Bar Mitzvah dele. Lucas mostra o momento em que Jesus é levado ao templo aos 30 dias, quando o velho Simeão e Ana, dois anciãos, principalmente o Simeão pega Jesus e faz uma oração com ele, dizendo: posso morrer agora, porque os meus olhos viram a esperança de Israel. Eles tomam Jesus nos braços e oram por ele, Jesus bebezinho. E aí vem a grande questão: quem seria João Batista? Quem conhece um pouco do Velho Testamento sabe que a vida de João Batista estava desenhada toda. Isaías 40 mostra lá claramente: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É uma profecia a respeito de João Batista há 800 anos antes de João Batista pensar em ser gente. 800 anos. Então a voz que clama no deserto, lembra que ele ficava lá no deserto anunciando, e as pessoas afluíam para o deserto. Ele era uma voz que anunciava que o Messias estava chegando. E quando o Messias chegou, ele disse duas coisas, Graça, a respeito do Messias, Jesus. Primeiro, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João Batista que diz isso. Segunda coisa que João Batista diz a respeito de Jesus: eis vem alguém maior do que eu não sou digno sequer de amarrar ou desatar a sandália. E ele disse uma terceira coisa, que é melhor acrescentar: importa que ele cresça e eu diminua. É esse João Batista, filho de Zacarias, do qual nós estamos falando aqui, do qual o Pai diz que ele anunciaria a salvação e do Salvador. Ele veio antes para preparar a chegada do Salvador, do Rei Jesus. Então ele é importantíssimo. Jesus, quando abre a boca para falar de João, Jesus vai dizer que dentre os filhos de mulher que fizeram parte da antiga aliança, João Batista ele encerra a antiga aliança, porque ele está ali na transição entre a velha aliança que exigia sacrifício de animais, sangue de animais, e a nova aliança que não precisa mais de sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, faria um sacrifício perfeito, que não precisaria mais de repetições. Nós não precisamos mais de repetições de sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz do Calvário. Ponto final. Ponto final. E Zacarias começa a falar da salvação que está chegando de uma forma extraordinária.
E porque a natureza dessa salvação que estava chegando por meio de Jesus é diferente da salvação que os judeus e as pessoas que viveram antes de Jesus experimentaram. A salvação, quando é falada no Velho Testamento, tem muito a ver com o socorro de Deus para livrar do inimigo nas guerras, o Deus que salva do perigo iminente, o Deus que, quando a gente parece que vai ser derrotado, vem e nos tira da aflição. A ideia de salvação no Velho Testamento é o Deus que nos socorre em momentos adversos. E diz: e tu salvaste o teu povo, tu salvaste o teu servo. Sempre nessa ideia de uma intervenção mais física do que uma salvação espiritual. Havia embutido a ideia de salvação, mas não tão clara como a salvação que Jesus traz, que é a salvação da nossa alma ou espírito, da nossa parte material, porque quando a gente morre, a parte física vai ficar no cemitério, esperando o dia da volta do Senhor. Mas a nossa parte material vai para algum lugar. E a promessa de Jesus é: vida eterna só tem quem se achega a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já reparou que o texto não diz ninguém vai ao Pai senão por mim? Jesus diz ninguém vem ao Pai, ou seja, ele está do lado do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo: vem para mim, vem para junto de mim, porque Jesus foi para junto do Pai. Ele não diz assim, vai ao Pai, mas vem ao Pai. Quando a gente está com Jesus, a gente está com o Pai. E eu quero falar um pouco da salvação anunciada por Zacarias aqui, esse homem cheio do Espírito Santo. O que ele fala da salvação? Ele vai apresentar elementos de uma salvação espiritual que nos livra do poder da morte e do inferno. Uma salvação que nos tira das garras do inferno e da morte eterna. É uma salvação planejada e providenciada por Deus. Olha que coisa linda. Acompanhe aí. Eu quero, junto com você, aprender algumas coisas. Essa salvação era, portanto, em primeiro lugar, uma salvação providenciada, antecipadamente. Antes de tudo, Deus já planejou a salvação. Então a gente vai ver aqui a antecedência da salvação como um projeto. Depois ela foi realizada por Jesus, mas antes ela foi um projeto. Antes mesmo de Jesus existir como homem, ele já existia como verbo vivo, Deus já sabia que precisava salvar o homem. E ele vai dizer aí, no versículo de número 72, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Ou seja, o que Deus estava para fazer com a vinda de Jesus, com a sua morte e ressurreição, era uma promessa que Deus havia feito a Abraão, e antes de Abraão, a Adão. Gênesis 3,15, quando diz que a serpente morderia o calcanhar do Salvador, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ali a primeira manifestação e promessa do Evangelho. A promessa de que a serpente que trouxe o pecado para o mundo e a morte para o mundo seria vencida de uma vez por todas, e o homem que fora condenado, corrompido pelo poder do pecado, seria liberto mediante a obra de Jesus e pela fé nos corações daquele que se achegasse a Jesus. Portanto, era um plano eterno, era um plano de salvação, e que em Jesus, João Batista estava anunciando a chegada desse Messias. Em Jesus, aquilo que fora projeto, aquilo que for idealizado por Deus, se concretizaria. Quando a gente estuda Gálatas 4,4, diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para ser nosso representante, para ser alguém que nos representasse. Ele tinha que ser homem. Por isso que a importância de Jesus se fazer homem e ser concebido pelo poder do Espírito Santo, na Virgem Maria,
para que ele fosse o meu representante na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele morre em meu lugar e morre como homem. Por isso que a salvação, ela é representativa. Ele me representava e até hoje me representa. Tudo isso foi planejado. Eu gosto muito de ver projetos de casa, né? Impressionante. Você vê aquele negócio no papel, mas será que vai sair igual? E não é que sai igual. Na mesma parede, olha, eu vi isso aqui no papel e hoje eu vejo concretizado, saindo do chão. Foi isso que aconteceu. Deus tinha um plano de salvar aquele que crê, de salvar aquele que se chega a ele e se arrepende. Esse plano foi colocado em prática por meio de Jesus quando ele nasceu, quando ele crescia, quando ele no deserto foi tentado e venceu as tentações, quando ele enfrentou uma gama de oposições e foi injustamente acusado, traído, e ali em nosso lugar ele morre a nossa morte. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E quando ele morre a nossa morte, ele está pagando a nossa conta, está em nosso lugar morrendo. Quem deveria estar lá éramos nós, mas ele se antecipou e tomou o nosso lugar. Talvez nos filmes aquela ideia de um cara que se coloca na frente para levar o tiro mostra muito bem o que Jesus fez por nós. Ele levou o tiro por nós, morreu em nosso lugar, mas tudo isso era plano de Deus. Daí você entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, plano, projeto, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação, ela foi planejada, mas não só isso. Para que a salvação pudesse acontecer, a salvação precisava de um preço. O preço da salvação. Qual é o preço da salvação? E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Às vezes a gente pensa, alguém tem tanto dinheiro, poderia desfazer todo o dinheiro que tem e ajudar as pessoas que estão morrendo de fome. É aquela lógica assim, simplista, né? Como se isso fosse resolver todos os problemas do mundo. Eu falo isso porque algumas pessoas podem pensar o seguinte: Deus é tão poderoso, tão amoroso, que Ele poderia perdoar o mundo por atacado. Não, estou sendo simplista. O problema é que Deus, ele está preso às próprias leis que Ele criou. Deus, ele não dá jeitinho. Deus, ele tem que respeitar as normas que Ele estabeleceu. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Ele falou para o homem, Ele estabeleceu uma norma. Você não pode comer desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. O que é que o homem faz? Vai lá e come. O que é que o homem experimentou? A morte. Todos nós nascemos mortos. Está lá em Efésios. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, quando Adão come o fruto, Eva come o fruto, eles estavam não apenas comendo um fruto proibido, eles estavam desobedecendo algo que era extremamente proibido, e o poder da morte não estava no fruto, o poder da morte estava na desobediência. E quando o homem desobedece, o que é que ele está dizendo? Eu dito o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Ele está dizendo, em outras palavras, quem manda em mim sou eu. É o vírus da rebelião. Quando eles desobedecem, eles não estão só desobedecendo a Deus, eles estão dizendo, quem manda na minha vida sou eu. A partir daí, o homem tem dentro de si uma desconfiguração. Por isso que a gente faz o bem, mas o mal também habita em nós. Por isso, e veja se não é verdade, a gente faz o bem, mas a gente tem que lutar para não fazer o mal e lutar para fazer o bem. Ou será que não? Porque o mal é natural. Falar mal de alguém é natural. Pensar mal é natural. Se você não frear, vem natural. O mal, fazer o mal, é quase que natural. Agora o bem, muitas vezes você tem que se esforçar. Isso mostra o que Adão nos trouxe como legado. É o que a Bíblia chama de pecado original.
é que a gente já nasce com essa tendência mais para o mal do que para o bem. E isso já nos condena. Mas Deus diz, olha, morreu, morreu. Deus estaria absolvido em qualquer tribunal de ter nos deixado na condição de condenados e mortos. Mas lá em Efésios, quando você lê Efésios 1, que diz, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico na sua misericórdia, com grande amor com que nos amou, mandou o seu Filho. Então Jesus é um ato da generosa graça de Deus, de nos restituir a vida que nós perdemos no nosso representante Adão. E não só nele, nas nossas próprias ações, nas nossas corrupções. E quando a gente lê aqui que a salvação tem um preço, é que Deus não poderia, diante desse agravo todo, dizer, olha, todo mundo está perdoado. Ele tinha que, da mesma forma que alguém desobedeceu, um outro, que é Jesus, tinha que obedecer e tinha que pagar a conta nossa, que ficou pendente. Você acha que aquela conta pendente que Adão nos deixou e os pecados que nós cometemos, ele vai dizer, tá perdoado, tá pago? Não, ele não pode, porque ele estabeleceu que não poderia. Aí você vai entender o tamanho do amor de Deus quando ele diz, meu filho, só tem um jeito. Você ir lá e mostrar que você consegue, como homem, obedecer. O que Adão não conseguiu, você conseguirá. Lembra que a gente estudou que ele é o segundo Adão? Ele é o segundo Adão. Mas não é só fazer o que Adão não conseguiu fazer, é pagar o que ficou em aberto. Aí quando você lê o que eu vou ler, você vai ver que faz todo sentido. Versículo 77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Não há salvação sem perdão de pecados. E qual é a base para Deus nos perdoar? É dizer, eu sou poderoso e agora está tudo pago? Não. A base para Deus perdoar é porque o filho dele morreu em meu lugar. E ele então, diante da lei que ele estabeleceu, ele vai dizer, ele cumpriu a lei. Ele pagou a conta pendente. Ele veio e fez o que Adão tinha que fazer, ele não fez. E todos aqueles que são representados por ele, podem agora receber o meu perdão. Eu perdoo mediante Jesus. Por isso que Jesus é fundamental na nossa fé. Em tudo. E na nossa salvação. Não há salvação sem Jesus. Porque se ele não tivesse feito a obra na cruz, Deus não poderia. Olha que pretensão da minha parte dizer que Deus não poderia. Mas porque ele estabeleceu isso. Perdoar a você e a mim. É preciso que Jesus faça tudo, se encarne, nascendo da Virgem Maria, crescesse, obedecesse, fosse sem pecado. Jesus não poderia pecar, como ele não fez. E além disso, ele tinha que morrer a nossa morte, na cruz do Calvário, para que Deus pudesse dizer assim, está perdoado. Jesus, quando ele conseguiu fazer toda a obra que a ele estava destinada, ele disse assim, está consumado. Tetelestai. Tem uma amiga da Aline que ela ora e diz, testelestai. É grego, estou falando grego. Tetelestai significa está consumado. Você já ouviu essa palavra? Na cruz do Calvário, quando Jesus disse assim, está consumado, ele disse tetelestai. Essa foi a palavra que Jesus falou na cruz, tetelestai, está pago. Em outras palavras, está pago. Quando você lê Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não é numa igreja, é em Cristo. Quando eu tenho uma relação, eu me cheguei a Ele, eu digo, tu és o meu Salvador. Olha a importância, gente. Quando você diz, é meu Salvador, você está reconhecendo todo esse processo
da encarnação, da obediência, do preço pago para morrer na cruz por nós, da humilhação. Aí você sabe que não há salvação em outro. Está lá em Atos capítulo 4. Não há salvação em qualquer mortal debaixo do sol. Que importa que sejamos salvos, senão em Jesus. Meus irmãos, o perdão de Deus só acontece porque Jesus fez a obra perfeita. Então, quando você louvar esse Jesus, quando você falar com Ele, você saiba que Ele perdoou o seu pecado, não porque você merecia, mas porque Ele é gracioso. E ninguém pode se apresentar diante dele e dizer, não tenho pecado. A primeira carta de João vai dizer o quê? Aquele que diz que não tem pecado, mente, faz Deus mentiroso, porque Deus diz que todos são pecadores. Falamos da antecedência da salvação como projeto, falamos do preço da salvação, e repito aquilo que Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano alemão, falou: a graça é de graça, mas foi um alto preço para que você recebesse de graça a salvação. Uma terceira afirmação sobre salvação que sai da boca de Zacarias é que ele revela a causa da salvação. E aqui é outro, o coração fervilhava quando eu lia e estudava isso. Porque aqui no versículo de número 78, nós vamos ver aqui a causa da salvação. 78, por causa, começa assim o texto, eu não fiz muita, não foi necessário fazer muita elaboração. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da graça. Qual é a causa da salvação? As ternas misericórdias. Tem algumas palavras que a gente confunde, né? Tem uma música antiga, talvez vocês conheçam, que é da Maranata, que o pessoal cantava: quantas bênçãos diz e quantas são. E tem uma parte assim que fala de Davi. Eu esqueci, mas depois eu lembro, daqui a pouco eu vou lembrar. Que a gente pega as palavras e não tem um sentido claro. Quando você ouve a expressão ternas misericórdias, você pode pensar em eternas misericórdias. Não, ternas não são o mesmo que eternas. O que é ternas? Vem de ternura. Gente, o termo misericórdia já é uma palavra que revela grande compaixão. Pela boca de Zacarias, o Espírito Santo fala que a salvação que Deus nos dá não só foi um ato de misericórdia, foi um ato de ternas misericórdias. Deus olha para nós hoje, quando a gente se achega a Jesus, e Ele vai dizer assim, isso é lá de Pernambuco, gente. É lá de Pernambuco. A gente, quando quer assim, mostrar compaixão para alguém, fala, sério? É a maior expressão de dor identificada em o bichinho, ainda acrescenta, o bichinho, que é outra forma carinhosa para se referir ao ser humano. Quando ele está lá no chão caído, o bichinho está tão ferido. Quando diz que Deus tem ternas misericórdias, Ele olha para a gente com tanta dor, com tanta ternura. Esqueça daquele Deus policialesco, esqueça daquele Deus cheio de ódio, aquele Deus que fica esperando você cair. Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Está lá no Salmo 103. Deus é o Deus das ternas misericórdias. O Deus das ternas misericórdias. Sabe por que nós fomos salvos? Porque Ele teve ternas misericórdias. Porque não havia virtude em nós. Não havia meritocracia em nós. Não havia nenhum direito, nenhuma brecha para você apelar e dizer, olha, tem isso aqui que dá a mim direitos. Não há.
há salvação somente por Jesus. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Esse ninguém significa absolutamente ninguém vem ao Pai senão por mim. E são essas ternas misericórdias a causa da salvação. Porque eu olho assim, algumas pessoas entendem mal quando a gente fala de salvação. Quando eu digo que eu fui salvo, gente, eu estou lançando fora todo direito, toda virtude. Eu estou colocando tudo em Jesus. Se não fosse a misericórdia de Deus, a obra de Jesus, o perdão dele, eu não seria salvo. Quando eu digo que eu fui salvo, não há em mim nenhuma tentativa de soberba. O que está presente é profunda humildade, e deve ser assim. Porque se perguntarem qual foi o direito que você tem para dizer que é salvo, primeiro é que ele diz que eu sou salvo. Eu sou salvo porque ele me salvou, porque ele perdoou os meus pecados. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou perfeito, é porque ele teve misericórdia de mim e eu me acheguei com fé, com quebrantamento, com arrependimento, recebi a sua salvação. Mas também fala aqui as evidências da salvação, que são internas e externas. Esse é um ponto muito importante, porque tem muita gente dizendo que é salvo, mas se olha para a vida dele, ele não tem nenhuma evidência de que de fato foi salvo. Porque não é só dizer que foi salvo. Você tem que ter algumas evidências na sua vida que mostram que Deus age por seu meio, que Deus mudou sua história, que há algo novo na sua caminhada. Ele não disse que andar com Cristo é viver em novidade de vida. Não disse. Então, salvação não é só receber perdão. Salvação é vida eterna aqui na terra. Porque a promessa bíblica é que a vida eterna começa na terra e se consolida no céu. A vida eterna na terra tem as imperfeições nossas, mas tem Deus agindo em nós. A Bíblia diz que a vida eterna começa aqui, no momento que eu creio. Porém, a perfeição chega quando Deus chegar lá, no céu. E por que eu falo isso sobre as evidências da salvação? Olha o que Zacarias diz. Que Deus, por causa das misericórdias dele, o sol nascente vai brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, na sombra da morte, e a guiar nossos pés para o caminho de paz. Deus está nos tirando das trevas, das sombras da morte, e trazendo para um caminho de paz. Quem experimenta a salvação de Deus tem que sair das trevas. Você vai entender isso quando você for estudar Efésios 4 e 5. Lá nos capítulos 4 e 5, Paulo vai trabalhar sobre o que é a vida nas trevas e o que é a vida na luz. A vida nas trevas é uma vida sem direção, é uma vida de escuridão, uma vida de perdição, porque você está cego, você não vê. Quando a luz brilha, você vê agora Deus, você vê o caminho, você vê o estado que você está, você vê onde você está, e você diz: eu não quero mais lá não, eu quero aqui. E antes, no versículo de número 74, diz assim: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Quais são as evidências da salvação? Sair das trevas, vou para a luz. Quais são as evidências da salvação na minha vida? Não estou mais no caminho errado, estou no caminho de paz. Quais são as evidências da salvação em minha vida? Sirvo a Deus sem medo. Porque qual era o grande medo que eu poderia ter antes? O medo de morrer, o medo de ir para o inferno. Agora eu não tenho mais medo. Por que eu não tenho mais medo? Porque eu sou filho. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me perdoou. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, capítulo 4 diz assim: acheguemos ao trono da graça, com ousadia perante o trono da graça. Nós somos convidados a ir para a presença de Deus, como os nossos filhos entram no nosso quarto. Lembra? Quando o Vitor entrava lá no seu quarto, ele tinha medo de entrar no seu quarto? Tinha? Ele tinha receio de pular na cama de vocês? Tinha? Não tinha.
coração espiritual de alguém que recebeu a salvação, a gente não tem medo de Deus. A gente tem prazer de estar na presença de Deus. Por isso que orar é um momento de grande alegria. Cantar a Ele, estar aqui, é uma contribuição do meu tempo para estar com Ele, é um investimento espiritual. É um momento especial. Não tenho medo e em santidade e justiça. Eu vou procurar viver uma vida melhor, porque eu tenho ainda uma natureza corrompida. O Santo Agostinho fala algo muito interessante. Ele diz assim, que quando o homem nasce, ele nasce já desfigurado ou desconfigurado do que Deus primeiro projetou. O pecado de Adão, que agiu sobre Adão, trazendo morte física, morte espiritual, veio sobre mim, eu já nasço assim. Então em mim existe uma mistura. Uma parte me faz parecer com Deus, por isso que eu sou imago Dei, imagem de Deus. E ao mesmo tempo eu sou uma parte escura, eu tenho luz e trevas. O ser humano, por mais que ele seja bom, ele tem trevas dentro de si. E aquele que tem trevas, às vezes só tem trevas, mas mesmo assim não tem luz, sabe? Porque tem algo de Deus nele, do projeto original que Adão deturpou. Em Cristo Jesus, esse processo começa a ser revertido. Por isso que há em nós aquela disposição de trabalhar o nosso caráter, o nosso ser. E aí vem o que está lá. A gente vai estudar Efésios aqui, carta de Paulo. Junto com Romanos, é outra carta assim, que todo cristão precisa saber e estudar. Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ele vai dando diretrizes para dizer assim, se você foi salvo, se você vive uma vida de comunhão, você precisa trabalhar a sua vida para ter novos comportamentos, novas atitudes. E isso ser voluntário, porque uma coisa, você dizer, eu não vou fazer isso, mas está ali, ó, doendo, porque você abriu mão. Mas quando você ama a Deus, você vai por amor a Ele, você faz com prazer. Há um preço, mas você diz, não. Então eu falei, baseado nesse texto que sai da boca de Zacarias, o homem cheio do Espírito Santo fala que a salvação, ela tem um projeto eterno, ela antecede, que a salvação tem um preço, que a salvação tem uma causa. O preço é Jesus morrendo por nós. A causa é as ternas misericórdias. Mas também tem as evidências da salvação na nossa vida. Não mais trevas, luz. Não mais medo, mas alegria. Não mais vida de pecado, mas uma vida buscando a santificação, a santidade na nossa caminhada, na nossa trajetória. A minha oração hoje é que a gente, você que já se achegou a Jesus e tem como seu Salvador, você está reforçando e relembrando tudo o que te faz feliz. E aí é a propaganda do pão de açúcar. O que é que te faz ser feliz? Aí você diz, Jesus. Juan Sebastião Bach disse assim, Jesus é a alegria dos homens. É uma das músicas mais belas que existe. Depois vocês botem na internet. Jesus, a alegria dos homens. Mas hoje é o momento, é o dia da gente também dizer assim, Jesus, eu entendi tudo agora. Eu sei a impressibilidade do Senhor. Eu quero ser salvo pelo Senhor nessa noite. Quero pedir perdão pelos meus pecados e quero que o Senhor me perdoe, baseado no que Cristo fez por mim. Quero viver uma nova vida. Senhor, abençoa-nos nessa hora, Senhor. Obrigado porque nós hoje rememoramos a bênção da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque hoje, Senhor, nosso coração se encheu de alegria só de lembrar tudo que foi feito. Não só por Jesus, mas pelo Senhor antes. Quando o Senhor anunciava a salvação, já no Velho Testamento. Dizia Deus que viria João Batista como aquele que abriria o caminho e viria Jesus, o Salvador, que traz a vida eterna para o nosso coração. Obrigado, Deus, por esse momento. Que hoje aqui haja salvação. Que hoje aqui haja arrependimento. Que hoje aqui
haja entrega. Que hoje aqui a gente saia daqui com alegria, sem medo de andar com Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fernandinho, Paulinha, pega esse microfone aqui, está melhor. Dormiu? Ficou dormente. Não, esse tá Não, esse aqui é melhor.